Bom dia, irmãos. Eita, alguns falaram, alguns ainda estão acordando, né? Alguns chegaram para o culto, outros chegaram em corpo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Aí, agora vocês estão aqui comigo. Os irmãos estão bem? Estão todo mundo na paz, na graça do Senhor Jesus? Amém. Irmãos, como já vem se seguindo os estudos aqui, hoje nós vamos ver no livro de Romanos o que Deus espera da igreja, o que Deus espera de nós como igreja, da nossa atitude, nosso comportamento como servos do Senhor. Os irmãos já oraram e eu dou graças a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Peço que o Senhor habite no seu coração nessa manhã, por toda a vida, para que você olhe para a palavra de Deus com zelo, com cuidado, esmiuça ela, olha com um olhar de atenção, para que nós possamos absorver a porção da palavra do Senhor, o que Ele tem para nós essa manhã. Se tiver um irmão que quiser participar, com algum comentário, contribuindo com alguma coisa no estudo, fica à vontade, tá? Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Romanos 2, né? Eu vou ficar em Romanos 2, mas Romanos 2 e 3, ele traz o mesmo assunto, tá? Ele tá tratando com os judeus e os gentios. Está expondo a hipocrisia deles, né? Eu vou ficar só no capítulo 2, mas o 2 e o 3 é a mesma coisa. Tá? Eu vou só recapitular rapidamente o que nós estudamos um mês atrás, no livro de Romanos, né? Anteriormente nós vimos a importância do cristão viver pela fé. E o apóstolo Paulo, ele fala disso como sendo o cerne de uma vida cristã, né? Como sendo a essência, o interior, né, para uma vida cristã. É viver pela fé. Nós vimos também que Deus revelou, não apenas na história, mas também na beleza, na ordem do seu mundo criado. Ele se revelou. Por que ele se revelou? Para remover qualquer tipo de desculpa das pessoas por não conhecer a Deus. Tá bom? Nós vimos isso também. Porque o pecado, ele pode distorcer, muitas vezes, né? Todas as vezes, ele pode distorcer a possibilidade de perceber Deus na natureza. Isso a gente vê no verso 20 do capítulo 1. Se os irmãos quiserem verificar aí, quiserem confirmar, tá? E mesmo as pessoas tendo conhecido a Deus, né? Eles não foram reverentes e nem glorificaram a Deus. E então eles foram entregues à ira de Deus. Os irmãos lembram o que é a ira de Deus? Quem pode contribuir aí? Os irmãos lembram o que é a ira de Deus? Tá bom, a ira de Deus, ela inclui em abandonar as pessoas às consequências das suas próprias escolhas. Eles tiveram a oportunidade, sabiam que existia um Deus, mas eles não quiseram conhecer aquele Deus. E se você quiser comprovar isso, você leia a partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos. E aí você vai ver que Deus ele se mostrou para o mundo, para os homens, e esses homens, essas pessoas não quiseram conhecer a Deus. E eles foram entregues às suas próprias escolhas erradas, tá? E sobre eles caíram a ira de Deus, porque Deus abandonou. A ira de Deus, ela repele o pecado, né? Deus, ele é justo e perfeito. Então, ele não tem associação com o que é errado, com o que é pecado, tá? Então, Deus só abandonou, deixou entregue às escolhas erradas deles. Isso é a ira de Deus, tá? Tem a ira de Deus também futura, que aí está falando sobre a justiça divina, julgamento, tá bom? Mas vamos lá.
E por fim nós vimos que algumas aplicações, né, para fazermos, porque Deus espera de nós um posicionamento, espera de nós que a palavra de salvação chegue ao maior número possível de pessoas. Deus espera que nós nos posicionemos quanto a isso e tomemos uma atitude. Nós vimos isso, tá? E nós vamos entrar agora no nosso capítulo 2 de Romanos. Como eu falei, o 2 e o 3 ele trazem o mesmo assunto. Esse livro é um livro extremamente doutrinário, né? Sobre a doutrina da salvação. Então, o conteúdo dela é extremamente essencial para um crescimento cristão, para uma vida cristã, para um testemunho da palavra de Deus, para um testemunho sobre a salvação de Cristo Jesus para outras pessoas, para que as pessoas entendam a raiz, né, do Evangelho, né, o cerne de uma vida em fé, viver pela fé, tá bom? Nós vamos ler só o capítulo 2, porque ler o 2 e o 3 é muito, muito extenso, tá bom? Vamos ler o capítulo 2 inteiro. Eu vou pedir uma participação dos irmãos bem rapidamente, para que nós possamos seguir com o texto, tá bom? Eu vou ler o primeiro, e se o irmão quiser ler, por favor, tá? Capítulo 2, verso 1 fala: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim quando... Pode, por favor. Tu, homem que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Tu desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e humildade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o gentio. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, Pois mostram a exigência da lei gravada em seu coração, escandurando-lhe também a consciência em seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que
para os que estão em trevas. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Levas que não se deve furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o comete? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de você. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. (26) Se o não circuncidado obedece aos preceitos da lei, não será considerado como circuncidado? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, quem é circuncisão a que atualmente na carne. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí segue o capítulo, o apóstolo Paulo falando sobre a circuncisão, falando que nós não somos justos, nenhum sequer, né? Mas por intermédio de Jesus que nós fomos justificados. E no capítulo 2, ele continua, né, falando acerca da hipocrisia dos judeus, que influenciavam os gentios, tá? E não tem como julgar um comportamento alheio sem que as práticas que procuramos nos outros não estejam também presentes em nós. O Senhor nosso Deus, Ele é completamente imparcial. Ele não toma partido para esse tipo de coisa, né? Ele contribui com paz os que lhe obedecem e com tribulação aqueles que desobedecem a Deus. E Paulo apresenta aqui, né, nesse capítulo, o valor da sinceridade, da obediência, e cita exemplos de prática da lei, da circuncisão e da incircuncisão. E nós entramos agora no nosso primeiro ponto. Nós iremos falar do julgamento hipócrita. E esse primeiro ponto tem como base o verso de 1 a 4. Fala assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está construindo, aqui nesse capítulo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele construiu um argumento falando sobre as obras dos gentios. E agora no capítulo 2, ele dá um choque de realidade nos judeus, mostrando que eles também praticavam as mesmas coisas. Eles falavam dos judeus, os judeus falavam dos gentios, mas praticavam as mesmas coisas. Eu falo que o Eliezer rouba, mas eu roubo também, né? O Eliezer desvia dinheiro lá da empresa onde ele trabalha, e eu, onde eu trabalho, quando eu tenho oportunidade, eu roubo um motor, uma máquina, os fios de cobre lá do setor, entende? Era isso que estava acontecendo. E no verso 3, quando ele fala, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, é que ele está ele se refere ao homem que conhece o que é certo e o que é errado, mas ele pratica o que é errado. Ele conhece aquilo, mas ele condena os outros
pelos mesmos erros que ele comete. Ele condena, chicoteia e não está nem aí. E ele pensa que os próprios pecados deles não vão ser julgados. É isso que estava acontecendo. E no verso 4, quando o apóstolo Paulo fala assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aqui ele está falando assim, ó, o Senhor havia demonstrado grande bondade e paciência, apesar da rebelião, da persistente rebelião daquela nação, Deus demonstrava bondade, né? Deus, ele demonstrava longanimidade. Com qual intuito? O intuito de que aqueles homens se arrependessem, demonstrasse algum arrependimento. Por isso que Deus estava sendo longânimo em julgar eles, em demonstrar a ira dele sobre aqueles homens. No entanto, os judeus, eles achavam que eles interpretavam essa bondade de Deus como sendo um sinal para eles que eles eram imunes a qualquer julgamento. Mas eles não entendiam o verdadeiro propósito, que era com que eles se arrependessem. Por isso o nosso Deus é longânimo para conosco. Claro que aqui está tratando de uma maneira mais pesada com aqueles judeus, né? Nós, graças a Jesus, nós temos salvação. Nós temos acesso ao Pai. O Espírito Santo nos incomoda, né? E agora nós entramos no nosso segundo ponto. Nosso Deus, ele é um Deus imparcial, tá? A imparcialidade de Deus. Está no verso do 5 até o 10. Nós vamos ver. Eu estou passando um pouco rapidamente, porque talvez não tenha tempo para falar tudo o que eu tenho proposto aqui, tá? Verso 5 fala assim: contudo, por causa da teimosia e do coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira do Senhor, quando se revelará o justo julgamento. Então, se Deus ele não usasse a ira contra o mal, ele seria um Deus injusto e imoral. Ele estaria agindo contra a sua natureza. Qual é a natureza de Deus? Justiça, retidão, Deus fiel. Ele se ira contra o pecado. Se ele não usasse de ira contra uma atitude dessa, ele seria imoral. Ele estaria indo contra a natureza dele, contra os atributos dele. Então, aqueles que pecam continuamente, eles fazem deles mesmos próprio objeto de ira, da ira de Deus. Isso nessa ocasião aqui. E a ira, no verso 5, é uma menção à ira futura de Deus, tá? Não é aquela ira que nós vimos no capítulo anterior. Que é aquela ira que ele só deixa a pessoa às suas próprias escolhas erradas. Só abandona. Não. Essa ira aqui que nós vemos no capítulo 5 é a ira futura, que muitos consideram como o juízo de Deus, onde ele vai julgar todas as coisas. Bom, ainda no segundo ponto, nós vemos no verso 6 que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, Paulo antecipa para eles aqui que um dia, no futuro, o Senhor vai julgar o mundo com justiça. Deus vai julgar o mundo com justiça. E o julgamento, Deus inclui todas as pessoas, embora seja aplicado individualmente para cada um. Deus vai julgar todos, individualmente. E Deus já dá um alerta para eles
para eles poderem entender que eles não estão excluídos desse julgamento. Tá bom? Irmão, se eu estiver indo muito rápido, pode perguntar, falar, e eu volto e a gente tenta entender, tá bom? E no verso do 7 até o 10, o julgamento é descrito aqui com base nas ações, né? E é aplicado a dois grupos de pessoas. Os que fazem o bem e os desobedientes. Vamos ler lá. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória e honra e paz para todos que praticam o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, no verso 7 e 10, ele está falando daqueles que fazem o bem. Eles vão ser julgados também. E os que são desobedientes, que é o verso 8 e 9, eles vão ser julgados. Mas o apóstolo Paulo, assim como o Tiago, para eles, esse julgamento, deixa eu tentar capitular melhor aqui o que eu vou falar. Para o apóstolo Paulo e para Tiago, a fé, ela é acompanhada de obras. Não as obras primeiro para você adquirir a salvação. O apóstolo Paulo estava querendo falar isso para eles, que eles seriam julgados por isso, porque eles estavam querendo com as obras, pensando que já eram salvos. E aí eram hipócritas nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua vida. E no verso 11 nós vemos que Deus, ele é um Deus imparcial. Ele não toma partido, né, só porque é judeu, ou só porque é gentio, só porque é grego, só porque é paulista, só porque é paraibano, mineiro. Não. Se está errado, se está em pecado, Deus ele não tem o predileto, não. Nós sabemos que o povo judeu é um povo escolhido de Deus. Mas se está em pecado, Deus trata da mesma maneira. Sem imparcialidade. E entramos agora no nosso terceiro ponto. É interessante que o Paulo, como ele está falando para os judeus aqui, né? Tanto os judeus, ele está tentando ensinar para os judeus a questão da graça, da fé. E ele fala de obras, né? Porque os judeus ele tinha muito aquela questão de obedecer à lei, de seguir a lei, de olhar para a lei. Exatamente. Tudo dele era aparência. Então, Paulo ele traz muito essa questão das obras. Você vê que, lendo aqui, parece até que ele está falando da salvação por obras. Parece até isso. Exatamente. Porque os judeus entendiam muito assim dessa maneira. É como aquela coisa, né? Deus ele pediu para homens escreverem a Bíblia para que nós homens pudéssemos entender. Paulo fala para judeus como eles poderiam também entender em relação a isso. E ele fala, ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, ou seja, parece que Deus vai dar a vida eterna para aqueles que fazem só o bem. Né, os que praticam as boas obras, né? Exato. Isso. Só que ele está usando esse tipo de argumento, né, argumentação, para poder ensinar para os judeus. Né? Então é claro que eu estou indo com você também em casa, e no capítulo 5, capítulo 8, ele fala muito da justiça de fé e obra. Fé e obra. Ele fala muito sobre a distinção de ser judeu, ser gentil, entre você ser do povo de Deus e você ser cortado, porque os judeus eles achavam que você falou, sou judeu, estou salvo. E aí ele fala, não, acho que no capítulo 10 ou 9 de Romanos ele fala, se você ficar desse jeito aí, você vai ser cortado, vai ser jogado no fogo. Então, assim, e aqueles que não eram da árvore, vão ser enxertados aqui. Então, olha, cuida porque você é judeu, mas você não está salvo só porque você é judeu ou só porque você faz coisas boas. Você não é
Deus não age com imparcialidade, porque a gente viu. Só porque é judeu você não é salvo só porque faz alguma coisa. E outra, eles estavam agindo de maneira incoerente, né? Eles estavam julgando o povo. E eles roubavam. Julgavam o povo porque o povo roubava. E eles roubavam. Julgavam o povo por serem adúlteros e eles adulteravam, né? E no ponto 3, nós vamos ver sobre a prática da lei, né? Paulo ele acaba com a falsa segurança de que os judeus tinham, quando receberam a lei de Moisés, que eles seriam especiais ou teriam alguma garantia de salvação. O apóstolo Paulo já quebra no meio as pernas dele para eles ficarem atentos quanto a isso. Não é por obras, não é porque você recebeu a lei de Moisés que você vai ser salvo. O verso 13 fala assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e aos pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então, o apóstolo Paulo já acaba com aquela segurança que eles tinham. Falou assim, vocês, cara, não é assim não. Não é porque vocês têm a lei de Moisés que vocês vão ser assim não. E só seria justo, né, se eles seguissem, eles só seriam justos se eles seguissem completamente a lei. Né, cabalmente, o que é impossível para qualquer humano. Se aquelas leis já era impossível, imagine as leis daquela época e todas as leis que tem hoje. Quem é que consegue seguir? É impossível. Para o ser humano, é impossível. Tá? E a justiça divina, ela exige que tanto o judeu como o gentil, ela exige tanto de judeus como de gentios uma justiça absoluta, que nunca pode ser obtida por meios falhos, né, e de esforços humanos para guardar a lei. Não tem como. A justiça divina. Para afirmar isso, Paulo mostra que os gentios que não tinham e nem mesmo conheciam a lei de Moisés, eles poderiam seguir a mesma lei simplesmente por ser uma lei moral implantada pelo Senhor nos seus corações. Então, os gentios, mesmo sem ter a lei, eles seguiam a lei, mas a lei moral que o Senhor já tinha implantado nos corações deles. Qual é uma lei moral? Eu não vou roubar. Eu sei que é errado. Eu tenho que cuidar da minha família. Tenho que honrar minha família, honrar meu pai, minha mãe. Eles já sabiam essas coisas sem ter a lei de Moisés. Entende? E aí o Senhor o apóstolo Paulo dá esse exemplo para eles, para que eles possam entender, cara, vocês tendo a lei, vocês não vivem ela, e os gentios sem nem conhecer a lei que Moisés deu a ele, deu ao povo, eles fazem. Olha a hipocrisia de vocês. Cadê a prática da lei? Não adianta só saber, não adianta eu vir aqui. Já é o próximo slide. Não adianta eu vir aqui para a igreja, estudar, trazer um estudo para os irmãos sobre uma carta de doutrina, mas só ficar só no meu saber, no meu intelecto. Alguém chegar e vir rebater comigo e eu saber conversar, saber rebater,
muito excelentemente, mas eu não viver o Evangelho de Jesus. Eu não viver o que a palavra de Deus prega. Não adianta, irmãos, eu e você, nós estarmos aqui só frequentando a igreja, só no culto público, aqui todo mundo tocando, bonitinho, os irmãos cantando, mas na minha vida, na minha rotina, trabalho, em casa, eu não dar um bom testemunho para minha esposa, para os amigos do trabalho, ou se algum irmão passa e vê a minha conduta fora, fala assim, poxa, aquele é um hipócrita. Ou eu chegar na minha casa, no meu quarto, ver coisas que não são coerentes com o Evangelho do Senhor, coerentes com a vida cristã. Entende? E essa é uma das coisas que Deus espera de nós, irmãos. Que nós não sejamos só ouvintes, mas que coloquemos em prática a palavra nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso cotidiano. Deus espera que nós tenhamos um posicionamento para levar a palavra dele. Mas como nós vamos levar a palavra de Deus, sendo que nós aqui não somos coerentes com a palavra? Nós não vivemos o Evangelho. E Deus espera que a igreja se porte diligentemente, irmãos. Ele fala que não sejamos só ouvintes, tá? Para que nós tenhamos atitudes coerentes com o Evangelho. Nós entramos no nosso quarto ponto agora, quando nós falamos do comportamento hipócrita, referente ao texto aqui, tá, irmãos? Esse quarto ponto, ele tem como base do verso 17 ao 24. Ele fala assim: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, pois é instruído pela lei. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos e mestre de crianças, porque tem a lei, a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto e furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que orgulha-se da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Aqui ele está tratando, primeiro ele inicia o capítulo 2 tratando com os judeus. Depois ele fala dos gentios para os judeus, tratando com os gentios também. E agora ele está tratando com os judeus. Falando, você faz todas essas coisas, mas você não prega a você mesmo? Você fala todas essas coisas, mas a você mesmo você não prega? Você fala de furto e furta? Os judeus que o apóstolo Paulo se refere, eles não estavam apenas seguros, né? Eles estavam repousando, né, diante de Deus. Eles estavam achando que estavam totalmente tranquilos, totalmente na paz de Cristo. E eles também se sentiam superiores aos outros, a ponto de quererem ensinar, acharem que se considerarem guias, luzes, né, de instrutores, faróis, instrutores de mestres, achando que eram superiores. Tá? Eles se consideravam melhor que os gentios porque tinham
a lei, né? Ter a lei e não guardar a lei é a mesma coisa que você tomar um banho e não passar um sabão. Vai sair só por cima. A graxa do dia a dia, o suorzão lá no sovaco, nas axilas, né? O limão lá que fica, não sai. Não adianta você ter a palavra de Deus, vir à igreja e não viver de maneira coerente. Não adianta eu estar aqui trazendo um estudo para vocês e ser um hipócrita. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai no nosso coração, irmãos. Eu estou falando isso aqui, mas também eu estou falando com peso porque a palavra de Deus fala diretamente comigo, irmãos. Fala para vocês, fala para mim. É pesada, a palavra de Deus é pesada. Tá? Quando a gente olha com atenção para essas coisas. Então, irmãos, Deus espera da gente um posicionamento diferente, comportamentos. Né? Eu tratar melhor a minha família, a minha esposa, né? Dar um bom testemunho para os meus amigos. Entende? E a hipocrisia e a contradição entre as crenças e a política dos judeus fazia com que os gentios eles blasfemassem contra o nome de Deus. Então, os gentios eles concluíram que concluíram que o Deus de um povo que agia daquela maneira não poderia ser um Deus digno. E aí no verso 24, o apóstolo Paulo cita Isaías 52:5, quando ele fala assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Imagina ser apontado diretamente para você, aquelas pessoas não estão sendo salvas por sua causa. Você não está levando o evangelho? Culpa sua, porque você não está me obedecendo. O nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. E o apóstolo Paulo cita Isaías porque eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam Isaías, sabiam o peso da palavra. E eles não tinham argumento para refutar Paulo. Não tinham. Deus espera de nós, irmãos, que sejamos pessoas de bem. Mas não só com boas obras, sendo bonzinho. Para que tenhamos um bom testemunho, tenhamos um bom comportamento para as pessoas de fora, para que eles possam olhar os membros da Igreja Batista em Vargem Grande, nós, membros da Igreja Batista em Vargem Grande, e ver, aquele pessoal ali é diferente. Amém, amém mesmo. Para que as pessoas possam olhar para a gente e vejam que aqui é um povo diferente. No comportamento, nas atitudes, no falar, né? É isso mesmo. Quando a gente vê Paulo falando dessa necessidade, né, que os gentios convertidos tinham, e também os judeus que guardavam a lei, é para a gente olhar hoje para a igreja, porque às vezes a gente vai vivendo a vida da gente como se fosse natural. E não é. O cristão ele não vive naturalmente no trabalho, naturalmente na escola, naturalmente na faculdade. Não é assim. Nós somos um povo diferente. Nós temos a marca de Cristo. Então, realmente, é muito bom quando alguém olha para você e fala: eu vi alguma coisa diferente, eu vi alguma coisa especial em você, porque aí você fala: é a graça de Deus. Porque nós, como você acabou de falar, nós temos que realmente pensar que não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho que é bom, que é certo, mas o que a palavra de Deus vai me ensinar sobre isso.
Porque não é só sobre a minha vida, mas sobre o testemunho, sobre quem me deu a vida, sobre a minha salvação, sobre as pessoas que estão. Porque a minha vida não envolve só a mim. Envolve a minha família, meus amigos, meus irmãos, meus vizinhos. E a vida cristã é assim. Nós não vivemos uma vida só. Não. Nossa. Estamos cercados, né? A Bíblia diz cercados no testemunho. Precisamos deixar isso claro. Evidente, claro, exatamente. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo, mas aqui quando eu estou falando dos judeus e os gentios, é os judeus e os gentios que estavam na igreja de Roma, tá? Convertidos. Eles estavam tendo esse tipo de atitude. Não sei se os irmãos lembram, quando eu introduzi o assunto, em que quando Cláudio expulsou os judeus lá de Roma, ficaram só os gentios. E provavelmente foram os gentios que continuaram o trabalho lá naquela região. Passado um tempo, quando Paulo levou a oferta lá na Judéia para esses judeus, né, alguns retornaram às suas atividades em Roma, e aí houve um conflito, porque a igreja ficou um pouco dividida pelas tradições judaicas e pelo comportamento dos gentios. Os judeus achavam que estavam completamente coerentes e certos porque tinham a lei, vivendo da maneira com que eles viviam, né? Só que já convertidos a Jesus Cristo, e os gentios achavam que estavam fazendo tudo da maneira correta, mas não tinham noção do que estavam fazendo muitas vezes, tá? E os judeus rebatiam com eles questão de comer carne de porco, né? A questão de ídolos algumas vezes. Então, estava tendo essa divergência na igreja. Isso tudo que eu estou relatando aqui é o que estava acontecendo na igreja. Como a irmã Marília até mencionou ali, na igreja, tá? Por isso que isso é para nós, para a igreja, tá? Para que tenhamos um comportamento adequado em todas as áreas da nossa vida, tenhamos uma vida santa, uma vida coerente, testemunhando. Sabe por quê, irmãos? Porque é o nome de Jesus que está à frente como referência. As pessoas vão ver lá e falar assim, poxa, aquele povo lá fala de Deus, fala de Jesus, mas eles nem vivem isso. Irmãos, é o nome de Jesus que está sendo à frente. Quando você é pequenininho, né? Quando você era mais jovem, e você vai no mercado lá e pega um doce escondido. E aí o dono vê, ele vai falar assim, filho de fulano. Não vai falar, foi o Almir. Não, foi o filho do Barba lá do mercadinho. Eles pegam a referência. É o Almir, filho do Barba. Eles pegam a referência, irmãos. É o nome de Jesus que vai à frente como referência, tá? Então, não devemos ter esse tipo de comportamento. Deus espera que nós não sejamos assim, tá? E o nosso último ponto, nós vamos falar no ponto 5 sobre a circuncisão e a obediência, tá? No verso 25, fala assim, a circuncisão, do 25 até o 28, tá? Circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Então o apóstolo Paulo aqui afirma
Porque a circuncisão em si, ela não tem um valor, né? No verso 25 e 27 ele fala isso. Não tem um valor se eles não cumprirem o que está no coração, né? Se eles não agirem com o coração e não só exteriormente. A circuncisão externa, ela não tem nenhum proveito diante de Deus. Era para especificar quem era o povo de Deus, tá? Porque o desejo dele, o desejo de Deus, né, é que os seus filhos demonstrem exteriormente as mudanças ocorridas interiormente. Deus quer que nós tornamos externo aquilo que foi mudado aqui dentro. Se, por exemplo, você tinha muita dificuldade com palavrão, as pessoas têm que olhar e falar assim, poxa, fulano não fala mais palavrão, a gente brinca, zoa e ele não solta um. Eu lembro disso que ficou evidente para nós. A gente tinha um grupinho que a gente jogava bola ali no ginásio. Era eu, o Nil, o Marco, o Dudu, né? O Jefferson já foi também, o Augusto ia, né? E aí eu convidei um colega de serviço. E eu convidei ele e a gente jogando tal, e o jogo foi excelente, bom demais. No outro dia, quando ele chegou e falou para mim, ele falou assim, cara, eu achei totalmente estranho, diferente como é que você joga bola. Quando um pede falta, o outro dá. Ele falando, eu não ouvi ninguém falar um palavrão. Se o outro chutava, derrubava, vocês pediam desculpa um para o outro. Entende? Essa diferença que a gente tem que fazer. E ele viu essa diferença na gente. Entende? Tem que ser exterior o que é transformado interiormente. Tá? E Paulo, ele é coerente e ele está alinhado com a lei. Paulo, ele está afiado, alinhado com a lei e com os ensinos dos profetas do Antigo Testamento. Para saber refutar, rebater aqueles cristãos judeus com os comportamentos que eles estavam tendo, né? Tentando guerrear dentro da igreja contra os gentios. Essa era uma luta que eles tinham lá, tá? E circuncisão no espírito é circuncisão no espírito, não na letra. É dentro e não só exteriormente fora. Né? A transformação do coração que Paulo descreve com a imagem de circuncisão interior é o trabalho do Espírito Santo e não resulta em obediência externa da lei. O que é transformado aqui dentro é a ação do Espírito Santo de Deus. Quando você recebeu a Cristo Jesus, você foi transformado. E Ele te incomoda quando você faz alguma coisa errada. Eu tenho certeza. Ele incomoda você, incomoda o André, incomoda a Dona Lindomar, incomoda o Dudu, o Marco, Dona Maria Helena. Todo mundo me incomoda, incomoda todo mundo. É a ação do Espírito Santo na sua vida, irmãos. Porque Ele quer que você, como igreja, seja diferente, seja obediente a Deus. Por favor. O de Tito, ele, praticamente os 3 capítulos de Tito, ele fala muito disso. Ele fala quase que, como eu falei, os 3 capítulos só no exemplo cristão, na conduta cristã. De você transparente de Jesus Cristo. Né? E aqui no capítulo 2, eu estava procurando o versículo, no capítulo 2, versículo 6 até o 8, fala assim, ó, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. E aí o finalzinho do versículo, né? Para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não se poderem falar mal de vocês, de nós. Então,
nós agindo, né, de acordo com o que está no nosso coração, na verdade é a graça de Deus, né, as outras pessoas ficam bem envergonhadas de falar mal de nós. Uhum. Que é como você falou, né, que as pessoas possam olhar para a igreja de Ordem Grande e ver um pouco que é diferente, um pouco que é realmente diferente. E quando as pessoas elas realmente estão vivendo de acordo com o que Deus, as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, elas se sentem envergonhadas. Uhum. É como Adão lá no Éden. Ele sabia que tinha feito coisa errada e ele estava diante de Deus puro, santo. Então o que ele fez? Ele se envergonhou e se escondeu. Mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente está agindo de acordo com a vontade de Deus, as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, elas vão se esconder, elas vão ficar com vergonha. Exatamente. Porque elas não podem nem falar mal de nós e assim, elas vão olhar para o próprio pecado delas, né? Exatamente. Alguns deles parecem o erro deles. Irmãos, eu tenho um testemunho aqui bem rápido. Queria que os irmãos soubessem que eu não sou eu não sou perfeito, tá? E eu espero que esteja claro isso para os irmãos. Mas das nossas andanças, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, uma vez meu chefe chegou e falou assim para mim, ele falou assim para mim, na segunda-feira vai vir um cliente aqui na empresa e eu quero que todo mundo fale que no tal silo lá, no tal compartimento, não tem nenhum óleo ruim. Né? Esse óleo é uma matéria-prima para fazer o produto que a empresa produz lá, que é lona. E aí eu falei assim, negativo, meu parceiro. Se a auditoria vir aqui para mim, eu sou o primeiro a dar com a língua nos dentes. Se perguntar para mim se tem, eu falo, tem. E eu ainda mostro o silo. E ele se assustou, porque ele achou que eu ia agir como todo mundo da equipe. Eu não sou santo, irmãos, mas Deus, ele trabalha no nosso coração e na nossa vida para que a gente se porte de maneira coerente com a palavra de Deus. Foram todas as vezes que eu agi assim? Não. Entende? Já teve vezes que meu chefe perguntou para mim assim, Almir, os irmãos sabem o que é checklist, né? Você fazer um check-up só com um papelzinho, observando... vou fazer um checklist dessas cadeiras. A cadeira aqui está com a perna quebrada, está com a tinta desbotada, o plástico ali. Isso é um checklist. Você vai olhar e checar. Almir, você fez todos os checklists? Fiz. Eu havia feito? Não. Entende? São comportamentos que nós devemos mudar. E no verso 29, fala assim, vou ler o 28, que é a continuação, tá? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é meramente exterior e física? Não. Judeu é quem é interiormente, a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor provém dos homens, mas não de Deus. Desculpa. Para este, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo ele usou um joguinho de palavras aqui para enfatizar que o verdadeiro judeu é quem é internamente. É quem é internamente dependente do Senhor. Não dependente da sua própria conduta, das suas próprias forças. Dependente de Deus e se submete a Ele. Não é alguém que depende de aparência externa. Não é alguém que depende de estar só bonito exteriormente, cabelinho bem cortado, bem vestido e dentro podre. Não. É que é dependente do Senhor internamente, interiormente. Tá? E não precisa da aprovação de homens, mas de Deus. Refuta aquilo que tem que ser refutado. Ideias torpes, ideias que são contrárias à palavra de Deus, irmãos. E aplicando isso para a nossa vida, né, eu já até falei isso, podemos meditar sobre a questão de que o verdadeiro cristão não é aquele que decorou os versículos, né?
que está todo domingo na igreja ou que tem um cargo eclesiástico, né, um cargo de referência na igreja. Nada disso adianta se interiormente essa pessoa não estiver verdadeiramente regenerada em Cristo Jesus, né? Regenerada, morta para sua antiga vida, para sua antiga conduta. Salvação não é aquela que não é que tem a aparência exterior, mas o que é verdadeiro a partir do interior. Irmãos, Deus espera isso de nós como igreja. Deus espera isso de nós, irmãos. E fale para os outros irmãos que não estão aqui hoje, nessa manhã, que vocês aprenderam o que Deus espera de nós. O que Deus quer que nós venhamos a fazer, tenhamos como atitude. Nós podemos, como cristãos, brincar? Sim, mas ser coerentes, né, em alguma brincadeira. Porque o cristão é feliz, né? Nós somos diferentes, nós somos felizes. Mas tem brincadeiras que nós não devemos nos portar, não é verdade? O cristão joga bola? Obviamente que sim. Mas no jogo de futebol a gente vai falar palavrão? Obviamente que não. Entende? O cristão pode participar de uma corrida de carro? Sim. Mas se for à noite lá na Marginal Pinheiros? Não, porque é proibido, né? Vou trancar as ruas lá e vou participar de uma corrida com o meu Opala. Vou tirar um racha. Não. Entende? Estou só dando um exemplo aqui só para descontrair um pouco. Nós já estamos encerrando. Conclusão. Eu vejo que nós servimos a um Deus extremamente justo. E Ele age com imparcialidade. Se for preciso julgar, se for preciso ser justo, Ele é justo. Ele é misericordioso, mas Ele trata com todos, irmãos. O Espírito Santo deixa muito claro que cada um de nós receberá exatamente os resultados das nossas escolhas e atitudes. Se nós aqui cristãos, nós decidimos plantar coisas boas, a colheita é certa, irmãos. Mas se você plantar aquilo que é contrário à palavra de Deus, sendo um cristão, irmãos, você vai colher aquilo que você plantou. Deus é justo, Ele é imparcial. Entende? Quem busca a Deus por meio de Jesus receberá a vida eterna, mas quem o desprezar, tribulação e angústia vai colher, infelizmente. E Deus espera de nós, como igreja, que venhamos a ser fortes e firmes, não se deixando levar pelo mundo, mas influenciar ele. Não deixar que os problemas da igreja sejam um empecilho para que outros venham a conhecer o verdadeiro evangelho. Irmãos, não deixe que essa igreja seja dividida. Não deixe que seja dividida por pensamentos de uma pessoa e de outra, pensamentos diferentes, partidos diferentes, né? Que é o que acontecia até aqui no Antigo Testamento. Não deixe que essa igreja se divida quanto a isso, viu? Porque o cabeça dessa igreja aqui é Jesus, não é pessoas, tá? Não é pessoas, é Jesus. Então olhe para Ele, não para mim, não para a Dona Maria Helena, não para o Eliezer, Marília, Dudu, Jefferson, André, Wellington, Julie. Não olhe para as pessoas não, tá? Tem alguma dificuldade com algum desses? Ore e converse. Tente conversar, tente acertar, tá? Deus espera que nós influenciemos as pessoas, não sejamos influenciadas por elas.
para que a gente não seja visto como esses judeus lá, para que não sejamos vistos como eles, que eram só exteriormente e internamente podres, falhos, pecadores, né? Não, porque o nome de Jesus é que é elevado, tá, irmãos? Irmãos, Deus tem falado muito com a gente através da palavra dele. Eu oro para que o Senhor te abençoe essa manhã, para que essa palavra venha fazer efeito na sua vida, assim como ela fez na minha quando eu estudei, tá? Deus te abençoe e você seja ricamente abençoado, influenciado pela palavra do Senhor para influenciar outros. Bem, vamos orar? Maravilhoso Deus, eu te dou graças por mais essa manhã na tua presença, por quanto o Senhor nos abençoou com esse estudo, mostrando a importância de viver uma vida que agrada a Ti, uma vida coerente com a Tua palavra, coerente com as mudanças que o Senhor operou no nosso coração, operou internamente na nossa vida, nos mostrando que nós não devemos viver de maneira externa, de maneira aparente, mas que nós devemos viver uma vida santa e agradável a Deus, porque é o nome do Senhor que está sendo como referência para a igreja. Por isso nos ajuda, Pai. Nos abençoa para que sejamos coerentes, sejamos uma igreja viva para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te damos graças, Pai bendito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe.